Graça e paz, queridos. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você. Eu queria estar compartilhando uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Essa palavra está no livro de Efésios, capítulo 1 e versículo 2, que vai dizer o seguinte: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu ou nos elegeu, dependendo da sua versão, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. A primeira coisa que eu quero destacar dentro desse texto é o que Deus fez, o que Deus ele implantou, ou o que Ele colocou dentro de mim, dentro de você. Nós sabemos que aqui na Terra a figura paterna, né? Nosso pai ou nossos pais, vamos colocar assim, eles são como uma referência do que Deus é, ou até mesmo do que Deus aparenta ser, porque é a única forma que nós conseguimos ver, né? Então nós consideramos essa figura paterna, e a própria Bíblia, né, descreve isso como Deus sendo o Pai de Jesus. E Deus ele implantou uma identidade dentro de mim e dentro de você, partindo do princípio que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E nós sabemos que Deus ele é amor. Então ele implantou essa identidade de amor dentro de mim e dentro de você. Nós fomos gerados em amor. E quem é gerado com essa identidade, quem é criado com essa identidade em amor, a natureza normal dessa pessoa é uma natureza de graça, é uma natureza de gratidão, de viver em gratidão. Ou seja, essa pessoa ela oferta espontaneamente, ela não tem interesse por nada, independente de um amigo querer a sua ajuda ou precisar da sua ajuda, ela se oferta a ajudar, mas não com interesse naquilo que ele poderia dar, não com interesse naquilo que ele poderia ter de volta, né? Não com expectativas ruins, em alguns casos. E por que ele faz isso? Por que o ser humano que ele é, por que nós que somos gerados em amor, a nossa natureza é de graça e nós fazemos tudo isso? Porque o nosso propósito é promover a comunhão. E todo filho de Deus, todo considerado filho de Deus, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro dele. Porque essa comunhão, ela já foi feita. E ele vai querer sempre promover isso para os demais irmãos, talvez para os seus líderes, dentro da sua família, dentro da sua casa. Ele sempre vai se preocupar com isso. E o grande problema que tem assolado a nossa geração hoje é exatamente isso, que nós temos, primeiro de tudo, perdido a nossa identidade. E o diabo ele é muito astuto, porque ele sabe que se você perder a sua identidade, que é gerada em Deus e que é em amor, se você perder essa identidade, você não consegue concluir o ciclo que você tem que fazer aqui na Terra. Aquilo que você veio para fazer aqui na Terra. Você não consegue viver numa natureza de gratidão. Você não consegue ser grato por ter acordado e ter visto o sol novamente. Você não consegue promover mais comunhão entre pessoas e até com a sua própria vida. Você não quer mais estar perto de ninguém. Você começa a se isolar. E teve uma época que eu vivi isso.
Teve um tempo que eu vivi isso. A minha infância, ela não foi uma infância muito boa, ela não foi uma infância muito legal. Logo assim que eu nasci, os meus pais eles se separaram. E eu vivi praticamente 10 anos sem essa figura, literalmente na minha vida. Eu fui criado uma boa parte da minha infância com a minha avó. Aos 7 anos ela faleceu. E depois eu fui criado pela minha tia, porque minha mãe tinha que trabalhar, né? Então ela me deixava com eu tinha 2 tias. Uma tia que tinha um filho, tem um filho e 2 filhas, e uma que era solteira. Infelizmente também ela faleceu. Então eu era criado de vez em quando com uma, de vez em quando com a outra, mas eu não tive durante muito tempo essa figura paterna para poder me ajudar, para poder me auxiliar, para poder me instruir. E durante muitos anos eu não consegui enxergar quem era Deus e como Deus agia. Porque hoje eu entendo, mesmo não tendo durante esse tempo. E de 10 para 11 anos, a minha mãe ela conheceu uma pessoa e ela se casou e ele começou a me instruir. Até hoje eu vou fazer 33 anos, tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho a minha esposa, tenho as minhas filhas. E ele começou a me instruir no caminho, me instruir naquilo que ele acreditava, naquilo que ele já tinha para a vida dele, em amor também. E isso me fez muito bem. Só que, como eu disse, o diabo ele é muito astuto, ele é muito inteligente, ele sabe maneiras e maneiras que ele pode mudar a tua mentalidade. E assim que eu conheci a minha esposa, há 12 anos atrás, logo depois, pouco tempo depois, a gente teve nosso relacionamento, a gente teve a nossa primeira filha. E com 2 para 3 anos de idade, que estava a minha primeira filha, eu comecei a ter algumas crises. E exatamente essas crises de não ter um pai, de não ter essa paternidade, de não ter pessoas que poderiam me instruir, por mais que eu tinha tido, mas isso foi apagado na minha mente. Aquela pessoa que me ensinou, que me instruiu ali durante aquele tempo, aquilo ali foi apagado. Satanás ele conseguiu literalmente colocar uma venda nos meus olhos e apagar tudo que ele tinha me explicado, que ele tinha me orientado. E eu comecei simplesmente a lembrar do que eu não tive, do que eu não pude ter, do que Deus não fez por mim. E exatamente nesse dia foram 3 vezes, mas eu só vou falar sobre uma. E eu tentei me suicidar por 3 vezes. E essa foi a última que a gente já tinha tido esse relacionamento. E eu olhava para a minha vida e eu falava assim, eu não vou conseguir ser um pai. Eu não vou conseguir ser um esposo. Eu não vou conseguir conquistar minha casa. Não vou conseguir educar meus filhos. Eu não vou conseguir ter um bom relacionamento com a minha esposa. Porque a primeira visão que eu tive de um relacionamento foi um relacionamento quebrado, que foi com a minha mãe e com meu pai. E a primeira expectativa que eu tinha era que isso também iria acontecer comigo. Era que eu não ia conseguir cuidar dos meus filhos. E o diabo ele conseguiu colocar isso na minha cabeça. Ele conseguiu colocar isso na minha cabeça, ele conseguiu entranhar isso na minha cabeça. Tirando tudo aquilo que Deus tinha feito lá no começo, como nós acabamos de ler aqui. E ele conseguiu colocar isso de uma forma tão forte que eu só via solução tirando a minha vida. E eu lembro como se fosse hoje, na época eu trabalhava como motorista de caminhão, numa empresa de um primo meu, de frigorífico. E eu também trabalhava com um primo meu de ajudante, né? E nesse dia o diabo ele já tinha feito muitas e muitas coisas, falado muita coisa, aquelas vozes vinham na minha cabeça, como outras vezes eu já tentei, antes dessa eu tinha tentado já tirar minha vida. E essa foi a gota d'água. Nesse dia o meu primo ele faltou, ele estava com algum problema, estava com dor de cabeça, estava com alguma coisa, e ele não foi. E eu tive que subir e tive que dirigir, tive que achar a rota. E eu lembro que eu fui para Petrópolis. E eu tive que achar a rota, tive que achar os lugares, tudo sozinho. Só que naquele dia eu acabei cedo, eu conheci os lugares e eu acabei cedo.
E voltando de Petrópolis, eu encontrei um largo, logo depois da Polícia Federal ali, você que conhece, logo depois que você volta, que você passa pela Polícia Federal, tem um largo do lado esquerdo. Hoje, eu sei que esse largo lá é uma empresa que funciona, e eu entrei naquele lugar ali, e tem umas pedras altas, que dali dá pra você ver Caxias todo. Dá pra você ver Caxias, Nova Iguaçu, dá pra você ver muita coisa lá de cima. E uma voz falava nitidamente comigo: você pode acabar com tudo isso, você não precisa cuidar da sua família, você não precisa cuidar da sua filha. E nesse tempo, eu e minha esposa, a gente estava separado, mas já tínhamos a nossa filha. E eu falava, eu me colocava: eu não vou conseguir realmente, não vou ser um pai, eu não vou conseguir ser um esposo, eu não vou conseguir ter minha casa, eu não vou conseguir isso, porque eu não tive uma comparação que fizesse isso. E aquilo ficando na minha cabeça, eu falei: só tem realmente essa chance mesmo. E eu subi naquela pedra, subi nas 2 pedras maiores que tinha, e essa voz falava na minha cabeça: é só você se jogar. É só você se jogar, que você não vai ter essa preocupação. Você não vai se preocupar com o filho, você não vai ter que trabalhar mais, você não vai ter que se preocupar com a esposa, fica tranquilo. E essa voz maligna falava na minha cabeça. E automaticamente, quando eu escutava essa voz de um outro lado, eu escutava uma outra voz, uma voz mais forte, mais poderosa. E eu reconheci essa voz, porque eu já tinha escutado essa voz. E essa voz falava comigo: eu sou o único caminho que pode restaurar e restituir a sua família. Eu sou o único caminho que pode te levar para o lugar certo, da onde você não acredita que você pode ir. E naquele momento eu comecei a chorar, eu desci daquela pedra, e no carro, eu tinha deixado o motor do carro ligado e estava cantando essa música, Poderoso Deus. E exatamente naquele momento eu peguei, virei o carro e fui embora. E depois daquele dia, como eu e minha esposa, nós estávamos separados, eu entrei em contato com ela, falei que queria conversar com ela, nós conversamos, nós reatamos o nosso relacionamento, nós casamos. Hoje nós temos a nossa segunda filha, nós estamos casados há 7 anos, com 12 anos de relacionamento, e hoje eu pude entender que Deus, ele fez tudo aquilo que eu achava que ele não poderia fazer. Só que eu tive que dar um passo, eu tive que recuar de muitas coisas, eu tive que deixar muitos amigos, eu tive que deixar muitas pessoas, eu tive que deixar de ir para muitos lugares, eu tive que deixar mulheres, eu tive que renunciar a muitas coisas. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo, você esteja na mesma situação, ou esteja até indo para essa situação. Porque o que o diabo quer, e o que o diabo tem feito na nossa geração, principalmente com os nossos jovens, com os nossos líderes, ele tem tirado a nossa identidade. E sem a nossa identidade, que é aquilo que Deus impregnou em nós, que é aquilo que Deus colocou, implantou em nós, que é o amor, nós não vamos conseguir viver nessa natureza que é a graça. Nós não vamos conseguir viver. E não vivendo nessa graça que Deus colocou para que nós viemos viver com Ele, nós não vamos viver o nosso propósito de vida. Se você conhece alguém que talvez já até falou para você que quer tirar a própria vida, envie esse vídeo para ela. Fala para ela que não vale a pena. Deus tem um caminho para a sua vida, como teve para a minha. Deus tem um caminho para a sua família. Deus tem respostas para todas as suas perguntas. Mas o que você precisa, primeiro de tudo, é entender a sua identidade. Aquilo que Deus já colocou aí. Não foi a culpa do seu pai, ou culpa da sua mãe, ou culpa do seu relacionamento, do seu patrão, do seu trabalho, a sua rua. Não. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele, em amor, e antes da fundação do mundo, antes mesmo que você viesse a nascer. Que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração e que você possa não tomar nenhuma decisão precipitada antes de ouvir essa palavra e antes de Deus falar diretamente ao teu coração. Graça e paz, fique com Deus e tenha um bom dia.